Olá, você tem esperança? Essa palavra a gente aciona frequentemente no nosso dia a dia e, sobretudo, nestes tempos que vivemos hoje. Para a gente refletir sobre isso, eu convido você para ouvir uma história de esperança. Conta-se que uma professora estava na sala dos professores e recebeu uma demanda. A diretora procurou pedindo que essa professora fosse até um hospital e passasse a dar aulas para um estudante que estava hospitalizado e por muito tempo assim permaneceria. Sem conhecer muito bem o quadro clínico desse aluno, a professora logo preparou seus materiais, se direcionou até o hospital. Lá chegando, encontrou a equipe de enfermeiros, médicos, conversou com eles sobre o quadro de saúde desse jovem. Ela ficou muito impressionada. Ela se assustou pela gravidade do que ouviu. No entanto, assim que terminou a conversa com o médico responsável por cuidar do garoto, ela foi convidada a entrar no quarto onde ele estava e começar a aula, a primeira aula no hospital. Assim que abriu a porta, ela se impactou com a cena que viu. O garoto adormecido estava num quadro de saúde bastante sério. No entanto, ao perceber que a porta se abrira, ele também abriu os olhos. E ele reconheceu a professora. Sem saber direito o que falar, a professora simplesmente disse para ele: "Oi, eu sou sua professora. Eu vim aqui para te ensinar gramática." Depois daquilo, o aluno, com os olhos abertos, atento, continuou atento àquilo que a professora ensinava naquele dia. Terminada a aula, ela foi para sua casa, o aluno ali permaneceu. Na semana seguinte, a professora foi procurada pela diretora da escola. Ela queria conversar com a professora que visitou o estudante no hospital. Assim, a professora foi até a sala da diretora e, um pouco assustada, afinal de contas, será que aconteceu alguma coisa? Será que eu fiz alguma coisa errada? Pensava ela. A diretora simplesmente pediu que ela se assentasse à frente de sua mesa e perguntou: "Professora, o que a senhora fez com o estudante na semana passada?" A professora simplesmente relatou o que tinha acontecido. Depois de ouvir atentamente a versão da professora, a diretora disse que a equipe médica tinha ligado e perguntado qual foi o método de ensino utilizado pela professora naquela aula. Porque, depois daquele encontro, o estudante mudou seu quadro de saúde, apresentou maior disposição e esteve bastante animado para continuar nos estudos. Aliviada por saber que o resultado daquela primeira aula tinha sido positivo, a professora voltou para o encontro da semana seguinte. E assim, ao abrir a porta do quarto, ela olhou para os olhos do garoto, já desperto, esperando por ela, que prontamente disse: "Professora, sinceramente, você acha que mandariam alguém me ensinar gramática se eu não tivesse nenhuma chance de melhorar?" A partir dessa ilustração, eu convido você a pensarmos sobre a esperança. E muitas vezes, nós associamos esperança a um otimismo. No senso comum, é válido pensar que o otimismo também tem um traço de esperança. No entanto, eu queria fazer um convite a você agora para a gente observar aquilo que dentro da tradição da fé cristã nós encontramos como o sentido da esperança. Esperança, para nós que somos cristãos, é uma das virtudes vindas do próprio Deus sobre nós. A esperança, ela faz com que nós que professamos a fé em Cristo tenhamos um olhar atento para o futuro e disponíveis permanecermos nas mãos de Deus. Nesse sentido, quando a gente observa a esperança como uma virtude cristã, ela passa a ser um recurso mental, ela passa a ser um recurso espiritual, ela passa a ser um recurso na nossa vida diária, para que a gente possa lidar com o futuro e com as situações que nos cercam. Também é importante ressaltar que quando falamos de esperança, falamos de uma esperança centrada em Deus.
de uma esperança que não está suscetível às variações do nosso ânimo, mas centrada na própria pessoa, na fidelidade e no amor leal do Deus Todo-Poderoso. Esse amor, essa lealdade, essa firmeza que o próprio Deus é e representa para nós, cristãos, deve motivar e mobilizar a nossa esperança. Assim, nós, cristãos esperançosos, podemos enfrentar com segurança o que está para acontecer. Não estamos largados ao acaso, estamos firmemente sustentados nas mãos do Deus que cuida de nós. Quando a gente olha nos textos do Antigo Testamento e do Novo Testamento as ocorrências de esperança, é interessante perceber que ela aparece sempre associada a contextos de muitas dificuldades, de adversidades, de lutas intensas. E nesse sentido é importante a gente perceber que a esperança é resposta para a dor e para sofrimento. A esperança, por exemplo, no livro de Jó, a esperança, por exemplo, no livro do profeta Jeremias e também nas suas lamentações. O próprio pai da fé, Abraão, viveu uma esperança diferente. O apóstolo Paulo diz em Romanos 4,18 que Abraão creu contra a esperança. E nesse sentido, observar a esperança dentro da perspectiva cristã é observar uma vida cheia de dores, uma vida que tem lamentos, uma vida que tem dissabores, mas uma vida que não está largada, sozinha e isolada. Uma vida que desfruta da comunhão com Deus, que nutre em nós a esperança. Assim, biblicamente, as referências à esperança, elas sempre se relacionam ao enfrentamento de dificuldades, a situações difíceis que nos cercam e que têm um propósito claro de glorificar a Deus e de formar o caráter de Cristo em nós. Quando a gente fala de esperança, é impossível não lembrar de um texto bem famoso, que é o texto de 1 Coríntios 13, versículo 13. Olha só o que o apóstolo Paulo ali diz para nós. Assim, permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. O que o Paulo faz aqui nesse famoso capítulo de 1 Coríntios é um hino de louvor, um poema de exaltação ao amor como o dom maior, como a graça, o favor imerecido de Deus sobre nós, enfim, como a expressão do próprio Deus, pois Deus é amor. No entanto, ao final desse texto que enaltece o amor, que mostra a importância do amor na vida do cristão, o Paulo associa as chamadas virtudes teologais, a fé, a esperança e o amor. E eu queria que você observasse atentamente que ele faz aí essa conjugação, dizendo que isso é o que permanece, isso é o que dura, isso é o que passa pelo fogo, pela adversidade, pela dificuldade. E é isso que na nossa caminhada com Cristo, no nosso discipulado, na nossa existência cristã, precisa ser observado e cultivado. Fé, esperança e amor. Agora, interessante também notar que o Paulo, que fala de fé, esperança e amor aqui em 1 Coríntios 13, também o faz em Romanos 5, de 1 a 5. E eu convido você a observar esse texto posteriormente, Romanos 5, de 1 a 5, para que você possa ver como o apóstolo Paulo destaca a associação da fé, da esperança e do amor também. Uma questão curiosa que aparece aqui nesse versículo 13 de 1 Coríntios 13 é que a esperança se encontra cercada. Você já tinha percebido isso? A esperança está cercada pelo amor e a esperança está cercada pela fé. E é muito interessante a gente pensar que o amor e a fé, de alguma maneira, protegem a esperança.
Olha que interessante também que a fé não se trata de qualquer fé. O apóstolo Paulo, em Coríntios, está falando para uma comunidade cristã. A fé, portanto, em Cristo é capaz de sustentar a esperança. Da mesma forma, ele não está falando de qualquer amor. Ele está falando do amor divino, o amor ágape, o amor perfeito, que é aquele que Deus demonstra para nós na pessoa e na obra redentora de Cristo Jesus. Isso nos indica que, sem a fé, a esperança ela tende a ser uma utopia, alguma coisa que é mero otimismo ou mera perspectiva humana. Também entendemos que, sem amor, a esperança ela tende à alienação, à desumanização, ao afastamento daquilo que nós, seres humanos, somos em relação ao projeto do Criador para a nossa vida. Assim, em Cristo, eu e você somos convidados a experimentar e a viver uma esperança que dura, que é mantida pela fé na obra redentora de Jesus e sustentada pelo próprio amor de Deus que em nós opera. Te convido a ter esperança e, mais do que isso, a ser uma pessoa de esperança. Que Deus te abençoe.